Mafiosos atacam a família de um lixeiro, mas mal eles sabiam que o homem que parecia simples, na verdade era um ceifeiro da morte, tão forte quanto John Wick. Um tapa na gostosa. Como foi o passado do lixeiro? Como ele se vingou? Calma, que o desfecho desse filme vai te surpreender. À noite, um lixeiro conhecido pela vizinhança, o misterioso Clean, tá repetindo sua rotina, que é diariamente coletar, transportar e armazenar. Ele trabalha em zonas perigosas dominadas pelo crime, então todos os dias são desafiadores e incertos. Quando ele armazena, logicamente dá uma olhada no lixo para ver o que pode ter de útil a ser salvo do destino que ele receberia normalmente. Clean pega tudo que pode ser útil, examina e, se tiver como, ele conserta, porque isso é uma renda extra. E ele sempre leva tudo o que reuniu para uma loja de um amigo para ver se ele tinha algum interesse em comprar. Comprar alimento. Ele é um homem divorciado e desde então vive e mora solitário em uma oficina. Como se o divórcio não fosse o suficiente, Clean teve uma filha, mas ela é falecida. Ela teve uma doença muito forte e não conseguiu resistir. O homem vive atormentado pelas lembranças da vida. A questão é que mesmo que tenha sido uma doença, Clean continua se torturando pela partida dela, como se fosse um culpado pelo destino da sua menina. Clean se sente mal, principalmente no seu sono, porque sempre tem pesadelos com ela. Ele achou um jeito de tentar amenizar essa culpa, que foi basicamente proteger e ajudar a sua vizinha, a jovem estudiosa Dianda. Dianda é uma adolescente órfã criada pela avó. Todos os dias pela manhã, Clean dá a ela o lanche da escola e fica de olho se ela realmente vai para ela de ônibus. Em outro lugar, o perigoso Michael tá em seu carro e ele aguarda a chegada de seu filho na frente da prisão. Michael vê que o ex-presidiário Mike caminha para fora dos portões da penitenciária e ele logo se alegra pela liberdade do filho. Que satisfação, aspira. Antes que o homem pudesse falar com seu filho, os amigos entram com um carro na frente e recebem Mike com alegria. Michael não gostou, mas deixou essa atitude do filho passar. A noite chega e Clean tá fazendo algo diferente, algo que a gente sabe que ele dificilmente faz. Mentira, ele só tava pegando mais lixo. Ah, bom. No caminho que sempre faz, Clean vê Michael e seus homens aprontando uma. No sentido bom, tá? Quer dizer, nem tão bom. Michael e seus capangas estavam praticando atos suspeitos. Eles estavam descarregando um caminhão na frente do restaurante do homem e também estavam armados, mas Michael preferiu continuar no seu fone de ouvido e no seu trabalho. Michael administra não só o seu restaurante, mas também uma ilegalidade. Ele é um traficante que recebe do contrabando. Os carregamentos eram de peixes, ou seja, as drogas vinham dentro deles. Michael, como sempre, faz a sua vistoria. Ele abre os peixes e pega as reais mercadorias. Só que o carregamento irritou o homem. Ele diz que o pacote enviado pelo fornecedor chinês não estava de acordo com o combinado. No outro dia, Clean passa de carro pela rua de Dianda e vê ela indo a pé para o colégio. Acontece que o ônibus da escola não parava mais perto da sua casa e o carro de sua avó não estava funcionando. Então Clean oferece uma carona para Dianda. Mais tarde, Clean presenteia Dianda com a bicicleta que foi de sua filha, mas isso sem ela saber que foi ele que deu, porque Clean foi escondido e colocou o presente na porta da casa da moça. Mas ele não teve sucesso não, porque a avó de Dianda viu Clean e saiu de casa para falar com ele e perguntou para Clean o porquê dele ajudar e se preocupar tanto com a Dianda. Clean responde que era para combater e se livrar da tal culpa que ele sentia, e a avó só responde que ele era um bom homem. Ela ainda não viu nada. Em seguida, Michael estava organizando seu comércio. No caso, o comércio ilegal. Ele estava recebendo outro carregamento dos produtos, mas eles vieram errados de novo. O homem, então, no auge da sua paciência, começou a surrar e massacrar o entregador das drogas. Até que seu filho, que estava envolvido dos negócios do pai, ficou em choque com o surto de raiva do papaizinho dele. Agora eu quero ver falar pra ele que não tem como pausar jogo online. Michael, além de ter o seu próprio grupo dentro do crime organizado, também é temido pelas gangues e pela vizinhança. Tanto que ele macetou a cabeça do entregador à luz do dia e ninguém viu, ouviu ou falou nada. Na noite do mesmo dia, Clean estava para recolher o lixo do restaurante de Michael, mas até ele estranhou o cheiro horrível daquele lixo. O cheiro era de sangue, e sangue fresco. Clean queria saber a origem de todo aquele cheirão de presunto, então deu uma olhada no lixo. Mas Michael apareceu atrás dele que nem uma assombração. Ele deu uma grana para Clean como agradecimento por ter limpado todo o lixo,
mas ele foi ligeiro e recusou, porque sabia que tinha alguma coisa errada com Michael. Um tempo depois, o carro de Clean deu problema no meio da rua enquanto ele estava a caminho do trabalho. Pouco tempo depois, Clean viu um homem fugindo de um grupo de criminosos. Os criminosos correram e conseguiram pegar o cara em um beco. Esses caras cercaram o rapaz e estavam prontos para fazer o pior, mas Clean aparece e tenta ajudar um homem. Um dos criminosos surpreende Clean pelas costas e bate na cabeça dele. Clean desmaiou e acordou no hospital um tempo depois. O médico disse para ele que a porrada na cabeça gerou um ferimento bem grave e que o homem teve sorte por ainda estar vivo. O médico disse para ele continuar com o tratamento que ele vai receitar, mas o homem não quis e foi para casa depois de ter recusado. Na volta para casa, Clean viu que Deanda estava com os delinquentes do bairro. Obviamente ele se preocupou, então ele parou o carro e pediu para ela voltar para casa naquele momento. Mas Deanda foi super educada e atenciosa ao falar que Clean não podia falar com ela daquela forma, porque ele não era seu pai. Os delinquentes foram na onda de Diana e começaram a destratar Clean, mas ela, que tinha recusado, resolveu ouvir o homem e voltou para casa. À noite, Michael e Mike estão jantando, mas não estão muito bem. O homem está furioso com seu filho. Ele pega Mike pelo colarinho e mostra o quão bravo ele fica com seu filho preferindo sair na gandaia com os amigos do que ajudar o pai. A briga dos dois foi tão pesada que Mike ameaçou o próprio pai com uma faca e ele iria atacar se Michael continuasse a falar mal da vida e dos amigos dele. Eles continuam discutindo, mas Mike resolveu fugir e sair de casa. Clean estava pela rua e achou a bicicleta de Deanda de frente para uma casa abandonada que era a base dos mesmos delinquentes de mais cedo. Ele entrou na casa e subiu as escadas e já viu a sacanagem que estavam fazendo com Deanda, que estava sendo embebedada e quase abusada por todos os caras. Mas o homem invadiu a casa com um cano de ferro. E bom, o resto é história. Você já deve ter entendido, mas Clean não deixou barato pros caras. A questão é que um dos bandidinhos derrubados por Clean era Mike, o filho do Michael. Antes que a polícia chegasse, Clean pega Deanda e foge. Dias e dias se passam e Mike estava hospitalizado na UTI. Depois de um tempo, ele voltou para casa do pai, só que completamente quebrado. O médico particular de Mike diz pro seu pai que o menino ficaria bem, mas seu rosto ficaria com sequelas para sempre. Clean colocou botox, preenchimento labial e ainda mudou os ossos do rosto do Mike com um cano. O cara revolucionou os procedimentos estéticos. O médico continua e diz que a única coisa que poderia reverter um pouco a situação horrível do rosto do menino era uma cirurgia plástica e olhe lá. Mike teria problemas na fala. O médico sugere Michael a encaminhar Mike para cirurgia imediatamente, porque se demorasse, a situação do corpo dele poderia ficar ainda pior. Michael, como um bom paizão, deixa claro que não iria dar os devidos tratamentos para o seu filho, só para ele aprender a ouvir o que os pais dele diziam para ele fazer. É quase sua mãe mandando você ir se secar sozinho depois de não ter levado o guarda-chuva, sendo que ela avisou que ia chover e você não levou, só que completamente mais grave e sério. Pouco tempo depois, o policial corrupto, o Frank, vai até o escritório de Michael falar sobre as gravações e as imagens que a polícia recolheu nas investigações do caso do massacre do dia da casa abandonada. A polícia entrou e Frank foi na hora falar com Michael. Ele mostrou o local em que seu filho foi espancado. E no vídeo tá óbvio que quem amassou o crânio do menino foi Clean, o lixeiro, que nas horas vagas é um bárbaro. Michael sabia que Clean tinha envolvimento com Deanda e a avó, então ele manda Frank dar cabo das duas e depois trazer Clean vivo pra ele, porque o homem queria cuidar de Clean. Michael era temido e controlava a polícia da área. Ele era o cara. Clean sabia que Michael iria querer se vingar dele, de Deanda e todos que têm envolvimento. Então ele levou Deanda e a avó pra fora da cidade e levou elas o mais longe que deu pra ir. O problema é que no caminho uma sirene começa a tocar. A polícia estava na cola de Clean e mandou ele parar o carro. Clean tenta continuar, mas ele teria que parar. Ele até pensou em se entregar para Deanda e a avó serem salvas dos planos de Michael, mas ele notou que o homem estava de rolo com a polícia, então deu uma de Toretto e afundou o pé no acelerador e começou a fugir. Clean fugiu, foi perseguido, mas conseguiu despistar os policiais e resolveu estacionar em um restaurante de estrada. Deanda e a avó fizeram uma pausa e foram ao banheiro. Então Clean aproveitou que estava sozinho e arrombou um dos carros que estava no estacionamento. O plano dele era fugir com o carro para não deixar pistas para a polícia e dos capangas de Michael.
A intenção era boa, mas a execução nem tanto. Assim que os homens de Michael viram o carro de Clem no estacionamento, eles foram pro restaurante e assim que entraram, Deanda e a avó começaram a fugir e a procurar uma forma de sair do lugar. Clem tinha cometido um pequeno vacilo, mas ele tinha um plano para se redimir. Ele avistou os criminosos entrando no lugar, então deu meia volta e entrou no restaurante pelos fundos. Ele invadiu o restaurante e começou a brincadeira. Ele conseguiu apagar alguns dos criminosos do bando de Michael e achou a Ethel e a Deanda escondidas em um depósito. As mulheres presenciaram como Clem agiu e o que ele fez com os caras, e elas perceberam que ele não era só mais um lixeiro. O homem disse para as duas que no passado ele foi um assassino profissional. Só que depois da morte da sua própria filha, ele resolveu ir para a aposentadoria e no processo se isolou e se escondeu na cidade. Clem começou o trabalho de lixeiro como refúgio e como uma forma de sair de possíveis suspeitas, já que é difícil esperar que um lixeiro, ou melhor, qualquer pessoa de modo geral, seja um John Wick da vida. Clem levou Ethel e Deanda para um local em que elas estariam seguras, então ele voltou para a cidade para começar o contra-ataque. Ele foi ao seu depósito, pegou a grana que ele tinha e foi até a loja de um amigo. Na loja, Clem comprou alguns equipamentos que ele usaria para terminar o que começou. Na casa de Michael, Frank revela para ele que Clem não é só um cara normal na cidade não, mas que ele era um ex-mercenário. Na época de assassino, ele era apelidado de Anjo da Morte, e o motivo do título era sua crueldade e brutalidade nos serviços. Depois de Frank revelar a informação para Michael, Clem ligou para ele e disse que eles iriam se encontrar logo mais. Clem revelou que estava chegando, e Michael resolveu se preparar. Ele juntou todos os seus capangas e armou todo mundo até os dentes para acabarem com o homem de uma vez por todas quando ele chegasse. Do outro lado da história, Clem começou a modificar seu armamento e seus equipamentos. Depois de ajeitar tudo, ele entrou em seu fiel escudeiro, o caminhão de lixo. Ele era um assassino super silencioso, como se fosse o próprio Assassin's Creed. E para provar que era, ele chegou na casa de Michael de um jeito imperceptível. Clem enfiou o caminhão de lixo na casa de Michael e destruiu toda a sala de estar. A energia da casa acabou na hora, mas Clem consegue se virar. Ele começa a agir e a derrubar todos os capangas sem dificuldades. Ele sobe as escadas para procurar Michael e logo é surpreendido por ele. Mas Michael também mira em Clem. O problema é que a munição acabou. Clem passou sufoco, mas ficou vivo. Nem tão são ou salvo, mas ficou vivo sim. No fim, Deanda pedala pelo bairro livre do crime organizado e no caminho encontra Clem no caminhão de lixo. A lição que o filme dá é a seguinte: assistam John Wick e aprendam a não mexer com quem tá quieto. O ator de Clem, Adrian Brody, é lixeiro, ator, matador e também roteirista, porque ele assinou o roteiro do filme também. Calma, porque o vídeo ainda não acabou. Agora vem a melhor parte. Fiquem com o making off. Em seguida, Michael tava organizando seu corné. Caralho. Mas ela, que tinha recusado, resolveu Ele até pensou em se ter... Deanda e a avó começaram a fugir e a procurar uma... Gente, resumo muito louco, né? Sabe o que é mais louco? Esses filmes aqui, ó, dá uma olhada.